Eu leio Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo, ok? Desde o versículo 1, diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, e Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos orar? Pai, a Tua palavra está posta. Que responsabilidade transmitir o Teu Evangelho para tantas pessoas que estão ao vivo nos assistindo e nos assistirão devido a essa tecnologia na qual essa mensagem ficará gravada e muitos que compartilharão também. Então, tamanha é a minha responsabilidade e peço que o Senhor me use, apesar das minhas limitações, e fale comigo, como o Senhor já tem falado nessa palavra, e com outras pessoas que nos assistirão e estão assistindo agora em nome de Jesus. Quando a gente vê uma genealogia na Bíblia, a gente às vezes até pula, né? Eu era essa pessoa, eu fiz algumas programações pessoais de leitura da Bíblia completa. Sempre gostei eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia toda, não me lembro mais, porque eu já sou cristão há muitos anos. Acredito que todo crente, pelo menos 1, 2, 3 vezes na vida, precisa passar por toda a Bíblia. E quando eu li, era muito difícil para mim ler Números, por exemplo, o livro de Números, era muito difícil. As genealogias eu não entendia, por que colocava-se genealogia. Aquele monte de saudação do apóstolo Paulo para as igrejas. Eu confesso que eu tinha esse pensamento quando eu me deparava com um texto como esse, Mateus, genealogia de Jesus, então vou ler, quando acaba? 18, vou ler do versículo 18 em diante. E não. Tudo que está na Bíblia é inspirado, é proveitoso, toda a Escritura é proveitosa. E hoje nós vamos entender o porquê nós lemos a genealogia de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso comportamento humano. Por que nós somos o que nós somos? Por que nós nos comportamos como nos comportamos? O que explica o nosso comportamento? Por que você é desse jeito que você é hoje? E eu poderia fazer uma pergunta, se você tiver sinceridade e quiser escrever aí nos comentários, ou o pessoal aqui também. Você está plenamente satisfeito com o seu comportamento, com quem você é? Eu não estou, plenamente não. Coloca aí embaixo. Você já se perguntou, por que eu sou assim? Por que eu faço essas coisas? Por que eu ajo dessa maneira? Então, o que explica o comportamento do ser humano? O que nos faz ser o que somos? Então, quando você estuda algumas coisas, existem algumas teorias que mostram por que nós somos o que nós somos. Por que nosso comportamento é desse jeito? Tem pelo menos 3 teorias que eu vou falar rapidamente. A primeira é a teoria genética. Então, é dito que nós somos o que somos por causa dos nossos pais. Seu pai era daquele jeito, você é igualzinho. Ou sua mãe é daquele jeito, você é igualzinho. O temperamento que você tem, as pessoas que conhecem a sua família falam, esse aí é a cara da mãe. Esse aí é a cara do pai. Esse aí tem o jeito, não só os traços físicos, como o jeito de ser. Logo, essa é uma teoria muito forte, na qual apresenta
nós somos o que somos por conta dos nossos pais. O nosso comportamento, o nosso jeito de falar, quando a gente se casa, como a gente age com os nossos filhos, é muito parecido com como os nossos pais agiam conosco, e na época a gente não gostava do que os nossos pais faziam conosco, que a gente se vê, quem tem filho sabe, fazendo a mesma coisa com os nossos filhos. Ou quando você se casa, você vem de uma família, sei lá, que o pai era muito autoritário, a mãe muito resignada, ou vice-versa, a mãe muito autoritária e o pai muito resignado, muito fleumático, muito resiliente. Você se casa e você se torna aquela pessoa, o seu pai, a sua mãe, o mesmo jeito de ser. Você se identifica com isso? Então, essa é uma teoria muito interessante. Muito interessante. Outra teoria, a psicológica. Essa teoria é muito forte. Se você estudar sobre Freud, por exemplo, Sigmund Freud, ele tem algumas teorias que balizam hoje a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, a qual eu respeito demais. E creio que Deus colocou os psicólogos sim, os psiquiatras sim, para todos nós. Se você prestar atenção nessa teoria, Freud e todos os seus discípulos dizem que você é o que é por causa da sua psique. O meio que você vive, falando de pais de novo, se sua mãe é muito irada, muito assim em cima de você, você é muito suprimido, você não pode respirar. Quando você cresce, se desenvolve, você se desenvolve muito baseado na educação que você recebeu, naquilo que você viu, naquilo que a sua mente assimilou. Eu não vim falar de ciência, calma, a gente vai chegar na palavra, mas eu preciso dar essa introdução. Então existe essa teoria de que o nosso psicológico forma a gente. Nós vemos hoje clínicas de psicoterapias, de psicólogos lotadas, cheios de pessoas com problemas, com distúrbios psicológicos. E às vezes a pessoa está naquela sala e ela fala: eu sou isso aqui. Esses problemas do passado, esses traumas que eu vivi, o meu pai, a minha mãe, o meu tio não foi criado com pais, vivi isso, vivi como fala a palavra, fui violentada, não sei, fui alvo de muito bullying, enfim, isso constituiu quem eu sou hoje. Hoje eu sou essa pessoa muito retraída por conta dessa questão psicológica que eu vivi, ou hoje eu sou uma pessoa muito agressiva por conta do que eu vivi. Então, também é uma teoria interessante. O ser humano ser o que psicologicamente ele foi afetado. Afinal, a nossa psique é a mesma tradução para alma, por exemplo. Então, isso faz muito sentido. Uma outra teoria, rapidinho, que é uma teoria até marxista, interessante também, tá? Mesmo que eu tenha tudo contra Karl Marx, né? Mas isso aqui é uma teoria interessante da parte dele. A teoria da sociedade. Nós somos o que somos por conta da sociedade que vivemos. O meio social que nós vivemos faz quem somos. Se você vive num lugar muito precário, muito pobre, sem saneamento básico, um lugar sem poder aquisitivo interessante, você pode vir a se tornar uma pessoa com grandes dificuldades para ser feliz, para sorrir, porque você já acorda com muito barulho, ouve tiros a todo momento, mora numa favela ou mora num lugar de muito barulho, ou o meio que você vive, as músicas, por exemplo. Eu, às vezes, olho alguns vizinhos ou pessoas próximas e eu vejo aquelas músicas, aqueles pancadões, que eu nem vou chamar de funk, porque quem estuda música sabe que aquilo não é funk. Funk não é o meu ritmo favorito, mas esses pancadões não são funk. Isso é só uma batida, nem música é. E não é porque eu estou criticando, é porque não tem harmonia, não tem... Enfim, eu nem vou falar disso aí, que é um negócio que me deixa doido. Isso não é música, é uma batida. Então, essas batidas aí, não tem como alguém olhar e falar: oh, que música admirável, porque fala de pornografia explícita. Eu não consigo citar para vocês, mas vocês sabem. E você vê crianças ali naquele meio, também rebolando já. E aí você vê essa criança que se torna um pré-adolescente já cantando com aquela voz ardida, nha, 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 aquela voz que tem a voz ardida, aquela que só que essa criança é produto do meio. Para ela, aquilo é bom, para ela, aquilo é o que ela é. Eu sou essa pessoa, quero ser, inclusive, um. Então, essa teoria mostra que o meio faz a pessoa. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, todas essas teorias têm partes interessantes.
todas elas fazem sentido. Estude mais sobre a parte genética, o que a gente herda dos nossos pais. Estude mais a parte psicológica, o quanto o psicológico afeta em mim. Estude um pouco mais sobre o meio social, estudos sociais, né? Eu lembro que tinha essa matéria na escola. O quanto que o meio social pode fazer a minha pessoa. Mas essas teorias não são completas, elas não respondem tudo. Nem uma delas isoladas e nem as três juntas. Porque você conhece pessoas que vieram de pais totalmente alternados, pais extremamente irados, ou que bebem, o vô bebia, o pai bebia, e chegou na pessoa, ela não bebeu. A pessoa fica até morrendo de medo, que momento que vai vir essa entidade da bebida, e eu vou virar um bebum. Não, e ele seguiu a vida e ele não bebeu. Ou pessoas que vieram de uma família destruída, com um psicológico muito pesado, com muita briga, com muito grito, e essa pessoa não é igual ao pai, igual à mãe, decidiu agir diferente, tomou formas, atitudes para agir diferente. Eu conheço várias pessoas, você também. Quer ir na Bíblia? Não dá tempo, mas leia o livro dos reis e o livro das crônicas, 1º e 2º reis, 1ª e 2ª crônicas, você vai ver reis que eram bons, veio o filho, mal. Veio o filho do filho, mal. Veio o filho do filho, bom. Mal, bom, mal. Porque diz assim, fulano de tal fez o que era bom. Manassés fez o que era mal. Ezequias fez o que era bom. Josias fez o que era bom. Roboão fez o que era mal. Me parece que é uma decisão muito pessoal, não é? E é aí que eu quero chegar. Quando a gente analisa a família de Jesus Cristo, por que eu li a genealogia de Jesus? Para provar na Bíblia de que de uma família dessa veio Jesus. Quer dizer que a família não pode interferir em quem somos. De um meio desse veio Jesus. Quer dizer que o meio que nós estamos não pode interferir 100%. São teorias interessantes, podem te afetar. Mas recebe essa palavra aí. Nem o meio que você vive, nem a genética dos seus pais, nem o seu psicológico pode afetar 100% em quem você é. Se você entender essa palavra de hoje, que está na Bíblia, basta ler a Bíblia. Porque Jesus vem de um meio, vamos estudar um pouquinho o meio de Jesus Cristo nos próximos 10 minutos. Olha que família linda. Poderia colocar santos aqui. Vamos lá. Ó. Eu poderia falar do monte aqui, mas vamos lá, por exemplo. Vou começar com Judá e Tamar, que é o versículo 3. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Olha que casal bonitinho. Judá e Tamar. Fofinhos, casal do ano. Seria o casal do ano se a Tamar não fosse nora do Judá. Judá era sogro da Tamar. Olha que rolo, essa informação está em Gênesis 37. Leia depois lá, não dá para ler. Mas Judá tem um filho, depois que Judá participa daquela lambança com José, lá em Gênesis 36, se eu não me engano. Eu acho que é Gênesis 38 a história para você, Gênesis 37 ou 38, irmãos. Estude lá. Antes disso, Judá participa junto com os irmãos em jogar José no buraco, lembra? E vender para uma caravana de ismaelitas, trai o seu irmão. Depois disso, ele vai para uma terra estrangeira, pega uma mulher estrangeira. Ali ele tem filhos. Quando ele tem filhos, um desses filhos, ele traz uma esposa também estrangeira, salvo engano, chamada Tamar, para esse filho. Esse filho morre, porque ele faz coisas que desagradam a Deus, esse filho morre. Judá pega o outro filho e dá para Tamar. Só que esse outro filho, porque existe uma lei, depois você lê lá em Deuteronômio, existe uma lei que se o marido daquela mulher morre, a família vai procurar o cunhado, o irmão, para que ele fique com essa mulher. Era uma lei da época, uma lei bíblica, inclusive. Então, Judá dá Tamar ao seu outro filho. O outro filho não gostou nada da ideia. Quando ele tinha relações com Tamar, ele não finalizava, vamos colocar assim. Ele despejava em terra, leia sobre isso. Para que não tivesse semente, para que não tivesse filho. Deus não se agradou, mata o outro filho. 2 filhos de Judá morrem por serem maus. E Tamar fica viúva. Judá fala, fica numa terra estrangeira e você vai viver como viúva. Aí Tamar se disfarça como meretriz
E Judá um dia vai passear ali, vê aquela mulher, não identifica que é Tamar e fica sexualmente com ela. E depois que ele vem descobrir que é Tamar. E daí vem a genealogia de Cristo, gente. O sogro com a sogra. Eu poderia falar, continue lendo. Eu parei no 3. Arão gerou Abinadab, cadê aqui a Raabe? No 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe era uma prostituta também, essa mesmo, porque Tamar não era, ela se fez de prostituta. Raabe, sim, era uma prostituta. Josué 2 conta aquela famosa história, quando Josué entra em Jericó para espiar a terra e atacar Jericó. Quem abriga os espias do povo de Israel é Raabe, a meretriz. E ela fala, olha, eu sei que Deus é com vocês. E ela era uma prostituta, estrangeira. Jericoense, sei lá como é que fala quem vem de Jericó. E essa mulher fala, olha, eu sei que Deus vai entregar essa cidade na mão de vocês, só lembre de mim. Não só lembraram, como Raabe vem e faz parte da genealogia de Jesus. Sabe quem Raabe gera? Raabe gera Boaz. Esse nome é familiar para quem é bom de Bíblia? Boaz é o marido de Ruth, que continua aqui. Quem foi Ruth? Outra estrangeira. Por que eu estou enfatizando a estrangeira? Porque Deus fala em Êxodo para deitar fora os estrangeiros. Não era do acordo de Deus ter estrangeiros entre Israel. Mas olha como Deus age. Filha de Raabe vem Boaz. Boaz se casa com Ruth, a moabita, a estrangeira. E vamos continuar. Eu poderia falar do próprio Davi, porque a Ruth é a bisavó de Davi. Olha como é interessante estudar a genealogia. De Ruth vem Obed, é isso? De Obed vem Jessé. E de Jessé vem Davi, o rei Davi. Ufa, pastor, Jesus é da raiz de Davi. Davi é Davi, hein? Mas Davi, será que Davi era santo? São Davi. De santo ele não tinha nada. Ele pode ter sido santificado em Deus. Mas quem não se lembra de 2 Samuel 11, quando Davi deveria ir para a guerra e não vai, e acorda tarde, e passa pelo terraço do palácio e vê uma mulher se banhando. Essa mulher é a Batseba. Essa mulher tem marido, mas ele fica tão atraído por essa mulher, e Davi tem um histórico com mulheres, pesquisa sobre isso, sempre quis um monte de mulher, e Davi pega essa mulher, tem relações com ela, mesmo ela tendo marido, essa mulher engravida. E ele tenta fazer com que Urias, o marido de fato de Batseba, se deite com ela, ele tenta embebeda ele, fala, vai para sua casa, pelo amor de Deus, vai lá. E ele não vai porque era um soldado correto, então Davi tem que tomar uma decisão que ia mudar a história dele, ia trazer consequências até o fim da vida dele, que é matar esse homem. E ele mata esse homem, colocando ele na frente de batalha. Você já conhece a história, por isso que eu estou correndo. Está dando para assimilar? Olha a família de Davi. O primeiro filho de Davi e Batseba morre. O segundo filho quem é? Salomão. Eu estou lendo aqui, acho que eu já estou no versículo 7 de Mateus 1, versículo 7. Olha lá, no 6. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão. Olha só como a Bíblia relata. Cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Olha só. A Bíblia fala, essa mulher não era de Davi. Foi à força, se tornou. E dela veio, pela misericórdia de Deus, um primeiro filho morre. O segundo vem Salomão. Salomão aí ficou bom, mais ou menos. Mas ele foi o rei mais sábio do mundo. Sim, mas também o mais devasso de todos. Dá uma lida em 1 Reis 11. Salomão teve 700 concubinas e 300 mulheres. Ou era 700 mulheres e 300 concubinas, eu sempre confundo. Ele teve 1000 mulheres. Se todo dia ele se relacionasse com uma mulher, ele precisava de mais de 3 anos para encontrar todas elas. Então, esse foi Salomão. Mas não foi só o relacionamento que ele teve com mulheres. Ele se envolveu com mulheres estrangeiras. Leia lá, 1 Reis 11. Ele fez alianças que Deus não aprovava. Ele adorou deuses estranhos que Deus não aprovava. Salomão foi um devasso, sim, sábio. Sim, teve o seu mérito com Deus. E no final, creio que até se arrependeu. Mas teve um período muito obscuro na vida de Salomão, na devassidão, na sexualidade avançada e fazendo alianças com povos estrangeiros. Foi tão pesado esse momento que Deus falou
Por amor de Davi, leia lá, 1 Reis 11, 1 Reis 12, fica como lição de casa. Por amor de Davi, eu vou dividir esse reino, que até então eram 12 tribos, lembra? Eu vou dividir esse reino, mas por amor de Davi, o meu servo, não vai ser enquanto Salomão estiver vivo, vai ser com o filho dele. E quem é o filho dele? 1 Reis 12, está aqui ainda na genealogia. Está muito rápido? Tá, vamos lá. 1 Reis 12, que é o próximo, o filho dele, Roboão. 1 Reis, 2 Reis ou 1 Reis? Se alguém puder me confirmar para mim, que eu estou só citando, eu acho que é 1 Reis. Roboão. Roboão, filho de Davi, filho de Salomão, filho de Davi. É isso mesmo? Só para a gente não se perder nos endereços. Isso mesmo? Obrigado. 1 Reis 11, história de Salomão. 1 Reis 12, o filho dele, Roboão. Roboão, a Bíblia relata que ele não fez o que era bom perante o Senhor. Os anciãos aconselharam Roboão a continuar nos aconselhamentos de Salomão, que apesar dos erros foi um bom rei, era um rei bondoso para com o povo. Só que Roboão pegou conselhos com seus amigos mais jovens e não com os anciãos. Isso é até outra mensagem. Com quem você está pegando conselho? Roboão se aconselha com seus amigos mais jovens e eles falam, não, coloque mais cargas, pegue mais impostos. Então Roboão foi um rei tão perverso que ali começa a divisão de Israel. Então, Israel até então, 12 tribos, depois elas se dividem, 10 tribos viram as tribos do norte e 2 tribos as tribos do sul. Então, no sul, Judá e Benjamim, que Deus prometeu que sempre a linhagem de Davi teria um trono, seria rei, que chega em Cristo, inclusive. E as outras 10 tribos, junto com Jeroboão, se não me falha a memória, se dividem e ficam divididas. No futuro eles se tornam os samaritanos. Lembra da mulher samaritana na beira do poço? Samaritanos, o povo de Israel que ficou no norte. E os judeus, por causa de Judá, o povo de Judá e Benjamim, no sul. Ali começa uma briga interna entre eles, que daí isso se desenrola na Bíblia, até Jesus lá na beira do poço. Lá na beira do poço, que a pastora Cris leu aqui na abertura, né? A hora vem que verdadeiros adoradores, vocês não vão adorar nem lá nem cá, não é nem no norte nem no sul. Não dá tempo, mas por isso que eu falei, isso tudo aqui é muito interessante. Como a atitude de um homem, lá Davi com Batseba, depois Salomão com um monte de mulheres, depois Roboão com a sua arrogância, divide-se um reino. E esse pessoal, gente, veio tudo da raiz de Davi. E o que eu poderia dizer? Ezequias, por exemplo, que continua aqui na leitura, falei de Salomão, falei de Roboão, poderia falar do rei Uzias aqui, mas não dá tempo. Vamos no 10. Ezequias gerou Manassés. Ai, que bonito. Ezequias gerou Manassés. Sabe quem é Ezequias? Foi até um bom rei, mas muito imaturo, vou colocar assim. Em Isaías 38, Ezequias recebe uma notícia do profeta Isaías. Você vai morrer. Prepara a sua casa que você vai morrer. E Ezequias fica chocado. Já pensou você ter uma notícia, você vai morrer? Ezequias se vira para a parede e lamenta e ora e clama a Deus, me dá mais tempo de vida, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o profeta estava lá no pátio do templo, Deus falou, volta e fala com Ezequias que ele vai viver mais uns anos. Isso é outro ensinamento, de que nem tudo que a gente pede para Deus, a gente pede bem. E nem tudo que Deus permite que a gente viva é da vontade dele total, ele permite. Mas isso é outro tema. Porque era para esse rei ser recolhido, seria melhor. Por quê, pastor? Porque ele viveu mais 15 anos. E com esses 15 anos que ele viveu, ele gerou um dos piores reis da história de Israel. Pesquise isso, chamado Manassés. Que eu não sei, eu anotei, 2 Crônicas 32, 2 Crônicas 33. Leia o capítulo do 2 Crônicas 32 e o capítulo do 2 Crônicas 33. Um dos piores reis da história foi Manassés. Até queimar vivos seus filhos, ele queimou. Se envolveu com magia negra, foi terrível. Se Ezequias tivesse sido recolhido, Manassés não tinha vindo. Então, tudo que você pedir para Deus, pode pedir, pode clamar, mas sempre termine a sua oração. Seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, que a gente chama assim, e no Getsêmani, ele fala, olha, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ore a Deus, clame, peça tudo para Deus, mas sempre finalize, Senhor, mas faça a tua vontade, porque eu não sei o que é melhor para mim. Eu acho que eu sei, mas não é o tema, mas fica aí esse adendo. Ezequias
gera Manassés. Manassés foi um dos reis mais terríveis. Eu paro por aqui porque eu poderia falar de muitos outros aqui. Azor gerou Sadoc. Aqui tem no meio aqui Salatiel, Zorobabel. Enfim, tem muita história. O que eu quero dizer é que com uma família dessa, porque em Lucas você pode confirmar também a genealogia a partir de Maria e aqui a partir de José. É isso que os estudos dizem. Com uma genealogia dessa de Jesus, quem seria Jesus Cristo? Porque Deus permite que o Salvador da humanidade viesse de uma família tão torta, de ex-prostitutas, de estrangeiras, de assassinos. Por quê? Porque eu e você, igreja, somos seres individuais. Grava isso. Não terceirize quem você é. Se você puder gravar uma coisa só nessa mensagem, é isso. Não terceirize quem você é. Eu sou o que sou, porque meu pai, você tem que ver como era meu pai. Ele vinha sem perguntar, já vinha me batendo. Então hoje eu sou agressivo com meus filhos. Não terceirize quem você é. Minha mãe, primeiro que eu nem tive, nem convivi com a minha mãe, foi minha avó materna que cuidou, então por isso que eu sou assim. É a minha genética, sabe como é? Em algum momento eu estou só esperando, vou beber igual ele, vou fazer igual ele. Não terceirize quem você é. Não coloque a culpa no psicológico, por exemplo. Não, eu sou o que sou, porque você não sabe os traumas que eu vivi. Posso não saber, respeito inclusive. Mas isso não pode determinar quem você é. Nós somos seres individuais. Os traumas estão aí para ser solucionados em Deus. Se precisar, procura um psicólogo. Mas a gente está num corpo carnal, vamos sofrer. Faz parte. Não terceirize. Nós estamos hoje numa sociedade em que tudo a gente terceiriza. Sabe quem fazia isso? Quem fez isso? Quem foi o primeiro que terceirizou as coisas? Adão e Eva. Já começou ali. Eles pecaram, já mostrou como a gente ia ser. Lá em Gênesis 3. Deus fala na viração do dia, ele aparece e fala: Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer. Foi a mulher. Foi a mulher. Eva, foi a serpente. A Bíblia não fala do diálogo com a serpente, só fala do castigo. Mas se perguntasse para a serpente, ela ia falar: eu tentei e eles fizeram, foram eles mesmos. Ia ficar aquele jogo de empurra, sabe, jogo de batata quente? Nós somos isso. Não, eu sou o que sou, porque você não sabe de onde eu vim. O meio que eu vi, porque eu estudei. A sociedade pode gerar uma pessoa. E eu sou o que eu sou, porque você não sabe o que eu passei. Passei até fome. Eu respeito a sua história, meu irmão. Mas diante de Jesus, diante dos textos que eu vou ler daqui a pouco, não terceirize. Saia dessa síndrome de Adão e Eva aí. Tenha identidade própria. Se você olhar para o seu dedo, você tem uma impressão digital totalmente diferente de qualquer ser humano dos bilhões que tem e já passaram pela Terra. A sua é única. Nós vivemos um tempo de crise de identidade. A gente é o que nos falam que a gente é o que a gente ouve, a gente é o que nossos pais nos criaram para ser, a gente é o que nossos traumas psicológicos nos fizeram ser. Não, você pode ser um ser totalmente individual. Vamos à Bíblia? O que Jesus fala? Eu tenho que correr. O que Jesus fala para Nicodemos? João capítulo 3. Eu não vou ler porque não dá tempo, mas Nicodemos, um dos maiores da sinagoga, um religioso temente a Deus, porém muito religioso, fariseu e tudo mais, vai procurar Jesus numa madrugada e quer debater teologia com ele. Jesus fala assim: cara, desculpa falar desse jeito, mas é assim, nasce de novo. Você tem que nascer de novo, você tem que começar tudo de novo. Jesus está dando ali uma referência para nós. Quando você me encontra, diz o Senhor, você tem que começar tudo do zero. É um novo nascimento. Comigo, eu, Jesus, palavra de Jesus, eu sou o segundo Adão. Enquanto Adão e Eva culpavam a si, a todos, eu levei a culpa sobre mim, diz o Senhor, e em mim você tem identidade própria de novo, lá igual no Éden. Olha que lindo isso. Você pode ter identidade, você não precisa terceirizar ou seguir o fluxo, vamos colocar assim, dos seus parentes, do meio que você vive, ou dos traumas que você vive. Você não precisa ser essa pessoa, meu irmão. Você não precisa ser essa mulher agressiva, esse homem bravo, que maltrata os filhos e fica, por que eu sou assim? Existe reduto no Senhor, existe identidade nova em Jesus. É por isso que ele diz, se você vier em mim, você pode nascer de novo. O que ele diz em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo,
Ora, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Eu não preciso nem abrir, você conhece. O que a Bíblia diz em Romanos 12:1? Transforme a sua mente. Faça uma metanoia, que é uma mudança de mente. Não se conforme com esse mundo, mude a sua mente. Então, como é que eu vou ser escravo do meu psicológico, se a Bíblia diz para eu mudar minha mente? Eu preciso escolher. Ou eu me rendo aos traumas que existem, às dores que existem, ou eu pego essa dor, esse trauma e deposito na cruz de Jesus e falo, Senhor, muda minha mente. Porque Ele muda. Você não precisa falar igual aos seus pais. Se eles dão o bom exemplo, pega. O mal, não precisa. Você não precisa ser igual à sua mãe. Ah, minha mãe era assim, fazer o quê? Eu só enxergo a vida assim. A sua vida, se está em Cristo, é nova. Você é nova criatura. Você pode ter uma nova identidade. Totalmente transformado. Então, diante de Deus, você e eu seremos indesculpáveis. Ah, Senhor, eu agi dessa maneira porque meu pai, porque minha mãe, porque meu psicológico, porque a sociedade. Ele vai falar, mas eu te fiz nova criatura. Tu que não buscaste, eu te fiz nova criatura. O que dizer, por exemplo, esse eu leio que eu gosto muito, gosto de todos os textos, mas esse eu gosto muito, 1 Pedro 1, 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro, anota aí, 1:18. Olha o que diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Você não foi resgatado por isso. Como você foi resgatado? Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Se você e eu estamos nele, nossa vã maneira de viver passa. O nosso psicológico é tratado nele. A nossa genética é modificada nele. Nele sim. Por isso que ele fala, vem, você está cansado, vem. Você está ruim, vem. Você e eu não precisamos seguir a trajetória de nossos pais, ou ser igual ao meio que vivemos, ou falar a mesma língua que esse mundo, ou ser conformado a esse mundo. Você e eu fomos chamados para ter identidade própria num mundo de robôs, com crise de identidade. Ninguém é mais nada. As pessoas são o que os influencers dizem, elas vestem o que eles falam para vestir, elas são o que a mídia diz para ser. E nós cristãos, se não tomarmos cuidado, vamos para a mesma trajetória. Repreenda isso da sua vida, porque em Jesus nós somos nova criatura. Em Jesus há um novo nascimento. Em Jesus nossa mudança de mente acontece. Em Jesus nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que foi dado pelos nossos pais. Em Jesus tudo se faz novo. Você e eu só precisamos ter um posicionamento. E aí eu volto no nascimento de Jesus. Uma outra câmera. Lucas capítulo 1, eu vou ler do versículo 26 em diante, me acompanha nessa leitura, acredito que é a última passagem que nós leremos. Você e eu não precisamos terceirizar quem somos, grava isso, não terceirize quem você é. Fuja dessa síndrome de Adão. A gente acusa todo mundo, porque os crentes de hoje, porque a geração de hoje, ora, cara pálida, eu e você somos os crentes de hoje. Ora, nós somos a geração. Vamos parar de apontar, porque os jovens, porque os velhos, porque a igreja, porque a mídia. Mas a gente está nesse meio, que diferença nós temos feito? Apontar, todo mundo aponta. Hoje é a geração da opinião. Todo mundo é especialista de tudo. Só que esses especialistas, eles colocam narrativas que eles já veem mastigadas de quem estudou. Então você só pega o mastigado do estudo do outro. Poucos estudam, poucos se aprofundam, poucos falam, não, eu tenho essa opinião porque eu estudei, me capacitei, porque eu orei, porque eu busquei, eu sou isso porque a palavra diz. Não, as pessoas têm sido o que pessoas dizem, pessoas mais influentes. O que acontece? O que um cristão precisa ser? Ter personalidade própria. Vamos aprender com Maria, para a gente finalizar, a mãe de Jesus? Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem, jovem, que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria e, aproximando-se dela, o anjo disse, salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, se perturbou e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Já pensou? Mas o anjo disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha a genealogia aí. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha o que Maria fez. Disse ao anjo: como será isso se eu nunca tive relações com outro homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril. Está falando de João Batista, tá? Isabel, mãe de João Batista. No 37. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, é isso que nós temos que dizer, igreja. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Aconteça comigo como o Senhor falou. Essa é a tradução da minha Bíblia. Aqui eu estou, faz comigo o que o Senhor quiser, conforme a tua palavra. É isso que nós precisamos fazer. Se eu quero ter identidade própria, e quem pode me trazer essa identidade, me livrar das amarras genéticas, psicológicas, sociais, o único que pode me livrar dessas amarras que tentam me moldar quem eu sou, o único é Jesus Cristo. Eu só preciso ficar perante Ele e falar: Senhor, eu estou aqui à tua disposição. Faz de mim o que o Senhor quiser, me faz uma nova criatura. Me atualiza em Ti. Me faz ser como o Senhor quer que eu seja. Porque nós, igreja, não sabemos quem somos. Está aí uma prova. A gente acha que a gente é, mas a gente herdou aquilo do pai. A gente acha que a gente é, mas um trauma psicológico nos fez daquele jeito. Nós nem somos aquilo. Mas alguma coisa aconteceu que virou a nossa cabeça. Ou a sociedade. Não, está todo mundo dizendo que isso é bom. Que esse tipo de música é bom, que esse tipo de coisa eu devo assistir, que esse tipo de roupa que mostra as bandinhas do bumbum é bom, eu vou lá e coloco, porque está todo mundo dizendo que é bom. Mas a gente perde a identidade. Sabe aonde a gente resgata a identidade? No segundo Adão, Jesus Cristo. Esse não terceiriza as culpas. Esse não joga a culpa, foi a mulher, foi a serpente. Esse toma sobre si culpas que nem dele é, porque ele é inculpável. Ele toma culpas, ele leva sobre si o nosso pecado. E quem está nele tem uma identidade, tem nova criatura, e genética cai por terra, psicológico cai por terra e a sociedade cai por terra. Ainda que somos seres humanos, carnais, e isso nos influencia, eu não sou hipócrita, mas isso não nos influencia em proeminência mais. O que nos influencia quem nós somos é Jesus Cristo, o autor da vida. Então você só tem que fazer como Maria, se colocar e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu vivo pautado em Ti. A minha identidade é desenhada em Ti. É feita em Ti o segundo Adão. Eu não vou mais terceirizar as culpas. Eu posso ser uma pessoa diferente em Jesus Cristo. Cabe a mim, cabe a você ver quem você vai escutar. A Bíblia diz que quem a gente escuta, esse torna o nosso Senhor. Se você escutar genética, psicológica e sociedade, você será um robô moldado a isso. Se você escutar Jesus Cristo e nele se colocar à disposição, a sua vida será pautada como Ele quis, como Ele pediu. Em nome de Jesus. Amém?